Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação e neste vídeo nós estaremos iniciando toda a parte de avaliação, que é um módulo bastante completo com diversas opções e iremos iniciar especificamente com a gestão de estágios. Bem, vamos inicialmente entender os componentes dessa tela e depois entender especificamente como os estágios são importantes dentro da estratégia de gestão dentro do portal. Vamos lá então, estamos nesse momento na tela de estágios, por esse motivo vemos o título estágios. Podemos acessar o componente de ajuda para entender melhor sobre a tela e, consequentemente, poder utilizá-la da melhor forma possível. Bem, conhecemos nesse caso os dois próximos conteúdos, que seriam exatamente a estrutura de filtro e a estrutura de tabulação de dados, assim como os botões de exportação de dados do sistema para o formato PDF ou Excel, e vamos entender então melhor um pouco mais sobre esses dois componentes. Primeiramente, o componente de pesquisa, onde nós podemos filtrar os estágios por título, descrição, o hub ou empresa ao qual estão relacionados e os seus respectivos estágios, ou status, como também é denominado. Bem, o segundo componente é o componente de tabulação, onde nós podemos ver esses mesmos estágios e já vemos um campo importante novo. Esses estágios poderão ser ordenados. Logo, poderemos ter, de fato, estágios que se relacionam por ordem, conforme nós podemos ver em suas respectivas numerações, em ordens subsequentes. Temos também na tabulação a coluna título, a coluna descrição, a coluna hub e os status, que são campos também presentes no filtro. Bem, estágios, eles são um dos elementos mais importantes no aspecto realmente de construir a estrutura de funil de inovação da empresa, ou seja, a definição de quais serão as relações por meio das quais as ideias passarão enquanto tramitadas dentro da plataforma. Por exemplo, uma ideia ela é submetida, depois ela pode ser moderada, e depois da moderação ela pode ser qualificada por um setor específico, que será executante de um outro setor. Ou seja, a possibilidade de correlações em torno dos estágios ela é muito grande devido à quantidade de campos que nós iremos ver quando estivermos editando aqui um estágio. Mas o mais importante que vocês entendam aqui é que esta também é uma tela por meio da qual, caso não haja um exercício anterior de entendimento de qual o interesse da empresa em complexidade de estágios, em ações atreladas ao processo inovativo que serão gerenciadas no sistema, é muito possível que haja uma falha na inclusão dos estágios. Quando o sistema ele é parametrizado pela primeira vez, ele virá com 9 estágios, por exemplo. Mas é comum que as empresas elas aumentem esses estágios para 18 estágios, 28 estágios ou 3 estágios. Elas podem definir essa estratégia, mas não é de se desprezar a importância disto, pois isto irá representar exatamente o fluxo inovativo dentro da empresa. Nós iremos nessa tela entender cada um dos campos com as respectivas explicações, para que a empresa possa, por exemplo, construir uma planilha, primeiramente colocando como colunas esses campos e a partir daí exercitar. Ela pode fazer diretamente no sistema? Sim, pode, mas a visão talvez seja facilitada por meio de um recurso de alternativa, principalmente pelo fato de que é importante que haja uma ação colegiada para aprovação desses estágios, ou seja, o conjunto de atores envolvidos atuem na análise e deliberem sobre a coerência ou incoerência de ter mais ou menos estágios, de em cada estágio ter ou não uma respectiva ação, enfim, é realmente um dos exercícios de talvez maior dedicação, que acontece em alguns casos somente na introdução do programa de inovação da empresa no sistema, e depois ele se continua por um período geralmente anual, mas que demanda bastante energia para que essas pessoas do Comitê de Inovação deliberem sobre os estágios. Bem, fizemos então um preâmbulo sobre os estágios e vamos entender os campos, entendendo melhor sobre essa entidade dentro do sistema. Quando a gente está cadastrando ou editando um estágio, a primeira informação, o primeiro campo é: esse estágio faz parte de qual hub? Mais uma vez, o hub aparece dentro dos nossos cadastros. Afinal de contas, o hub ele concentra um processo, ou seja, ele concentra os estágios, os desafios, as ideias. Consequentemente, no momento que a gente está fazendo o cadastro, nesse caso de um estágio denominado fase 3, ele está relacionado a um respectivo hub. Bem,
O primeiro campo, o campo título, é um campo livre, é um campo de texto, assim como o campo de descrição, que é um campo de texto em área, ou seja, é um campo de descrição mais detalhado. Muitas empresas elas costumam codificar, seja por meio de palavras-chave, como aqui fase 1, fase 2, fase 3, ou F1, F2, F3. Mas é muito importante que, independente do fato do estágio ter uma ordem, e essa ordem ser visível em alguns momentos, que ele utilize essas nomenclaturas visuais, muito parecido com estruturas analíticas de projeto, para que ele possa realmente deixar mais simples a identificação de qual é aquele estágio dentro do seu processo inovativo, porque claramente os estágios eles serão seriais, ou seja, você terá um estágio sendo executado após o outro. Cabe uma ressalva: o sistema permite que você navegue de forma livre entre os estágios. Quando você tiver uma ideia na fase 3, você poderá passar ela para a fase 4, o que pode ser mais coerente, mas você também pode passar ela para a fase 17, que seria uma fase de exclusão de ideias ou de banco de reservas. Assim como você pode devolver para a fase 2, orientando na sua descrição de tramitação que você deseja que seja feita alguma ação para depois retorno ao estágio 3, aquela orientação esteja sanada. Então, o sistema permitirá que você faça isso. Mas você precisa titular e descrever o estágio, utilizando a melhor forma possível. Você tem mais caracteres e mais espaço na descrição do que no título. Então, você poderá utilizar isso da melhor forma possível. Como a gente falou logo no início anterior, a gente tem a possibilidade de ordenar os estágios. Sempre que você cadastrar um novo estágio para aquele hub, o sistema já vai sugerir, olha, esse é o estágio 6, se fosse o novo, ou agora o estágio 7. Mas você pode fazer naturalmente a estruturação. Algumas empresas até colocam de 5 em 5 para permitir que posteriormente elas possam incluir estágios de controle entre eles. Por exemplo, eu faço 1, 5, 10, 15. Se eu lembrar que é importante fazer uma inclusão de estágio entre o 1 e o 5, eu posso criar o estágio 2, 3 e o 4. Aqui é um campo de número inteiro, que só vai seguir de 1 em 1, e não pode ter duplicidade, ou seja, você não poderá ter dois estágios de ordem 5. Por mais que o nome seja ordem 5, a ordem explicitamente não poderá ser a mesma. E algumas empresas até fazem a estratégia de ter estágio ordem 5 sendo 5.1 e estágio de ordem 6 sendo 5.2, e estágio de ordem 7 sendo 6. Ou seja, também é possível que haja essa estratégia de correlação entre ordem e título. Os campos relevância e positividade, especificamente de forma correlacionada, eles estão atrelados a uma análise de positividade ou negatividade relacionada ao estágio. Explicando melhor isso. Quando o estágio ele tem relevância boa, significa que ele tem dentro do fluxo uma continuação de ações em um aspecto propositivo. Por exemplo, ideia validada, ideia qualificada. Se ele tem uma relevância ruim, por exemplo, ideia desqualificada, ideia não aprovada. Então, tanto o campo relevância como o campo positividade, eles terão praticamente uma correlação direta. Sempre que for relevância ruim, praticamente será positividade negativa. Mas a distinção prioritária é que o campo relevância ele está correlacionado com o fluxo visual, apresentado em algumas telas, que é o fluxo visual, de fato, de quais estágios a ideia passou, e o campo positividade está atrelado à emissão do certificado de tramitação. Então, eu posso ter aqui no certificado com positividade positiva, mesmo sendo aparentemente redundante, eu posso ter ali uma mensagem: parabéns, você foi aprovado, a sua ideia segue. Se for a positividade negativa, infelizmente a sua ideia não foi aprovada, tente outra vez. Então, reiterando, o campo relevância está atrelado ao aspecto visual e o campo positividade ao aspecto de emissão do certificado. Já o campo de fim de fluxo, ele é o campo que de fato encerra e também está atrelado, por isso está próximo ao campo relevância, ao aspecto visual, demonstrando o elemento da gestão de processos visual, ou seja, das linguagens que identificam processos, aquele símbolo que identifica o fim de fluxo. Por exemplo, ideia finalizada. A ideia foi finalizada positivamente, ela pode ter uma relevância boa, uma positividade positiva e um fim de fluxo sim. Ou seja,
A ideia finalizada, de fato, terá essa característica. Já que, caso seja uma ideia finalizada setorialmente, ela terá apenas o fim de fluxo como não, pois ela ainda irá para uma aprovação, por exemplo, de alta direção, de comitê especializado. Então, de forma simples, o fim de fluxo ele demonstra para o gráfico de fluxo do sistema se, naquele momento, a ideia chegou ao seu estágio final ou não, tá bom? O próximo campo, que é o status, ele demonstra se aquele estágio estará disponível ou não para tramitação. Caso ele esteja inativo, ele não aparecerá para a tramitação dos usuários tramitadores. Caso esteja ativo, no momento de tramitar uma ideia, o usuário tramitador poderá também utilizar esse estágio à sua disposição. Continuando e agora falando sobre alguns dos campos de variáveis que poderão ser utilizados como parâmetros dentro do sistema. O primeiro deles é o campo de dashboard. E esse campo aqui ele tem uma curiosidade. No momento em que você marca mostrar aquele respectivo estágio no gráfico de ideias, isso significa que este respectivo estágio ele vai aparecer no funil de ideias. E aqui cabe ressaltar o seguinte: se você tiver um estágio que seja banco de reservas, com ordem 17, e o seu fluxo vai da ordem 1 a 16, é possível que você tenha muitas ideias tramitadas para o banco de reservas, e se esse estágio aparecer no funil, ele vai deformar o funil, ele não vai ter mais esse aspecto funilar, que essencialmente entram ideias e elas vão passando por um funil. Então, consequentemente, o principal aspecto de utilização desse parâmetro é permitir que haja uma coerência entre os estágios que você quer demonstrar num funil de inovação. Inclusive, muitas empresas podem criar portais ou checkpoints. Mesmo tendo, por exemplo, 20 estágios, ela pode mostrar somente os estágios múltiplos de 5. Os 5, 10, 15 e o próprio 20. Ou seja, no funil dela, ela teria apenas 5 estágios e poderia avaliar dessa forma, sendo que os estágios intermediários continuariam existindo, continuariam havendo tramitações sobre eles, mas não apareceriam de forma a não deformar o funil de inovação. Então, sempre que você quiser que esse estágio ele apareça no funil, você marca, caso não, você desmarca. Tá bom? Vamos lá. Os próximos parâmetros. Bem, notificações ao colaborador. Ao marcar esse parâmetro, o usuário, o usuário gestor, ele estará informando ao usuário final que toda vez que houver qualquer estrutura de tramitação sobre a ideia, também haverá a possibilidade de notificar o usuário colaborador ou construtor, de forma até mais específica nesse caso de parâmetro. Este específico usuário envolvido com a ideia, ele também será notificado a partir das ações realizadas acima da ideia. Então, é a possibilidade de que haja uma comunicação mais ampla a partir das ações realizadas na ideia. O próximo parâmetro, ele é um parâmetro relacionado com o cadastro de um campo específico. Como nós vimos no vídeo de submissão de uma ideia, existem campos que precisam ser preenchidos, porém, ao marcar essa opção aqui no estágio, por exemplo, o estágio 16, ele tem a obrigatoriedade de cadastramento de uma ideia final. Uma vez marcado esse parâmetro, o usuário precisará acessar um campo novo que aparecerá no formulário, e esse campo novo terá exatamente esse nome. E ele tem o objetivo de que, depois de tramitada a ideia, qualificada, evoluída e maturada, o usuário possa resumir em um campo qual foi a ideia final apresentada e executada. Então, é para este motivo que existe este campo. O próximo campo, ele já é um campo que permite a possibilidade de que aquela ideia seja publicada para colaboração. Ou seja, a partir do momento em que a ideia é publicada para colaboração, o botão colaborar estará disponível para os demais usuários que tiverem visibilidade daquela ideia. Vale ressaltar, caso a ideia não seja visível, como a gente pode ver até nas permissões posteriores, não adianta ter a possibilidade de colaboração, porque a própria ideia não estará visível. Mas, especificamente, este campo ele está atrelado ao botão de colaboração. Os dois outros últimos campos que a gente tem aqui, os dois últimos parâmetros, de dados de implementação e de dados de execução, são novidades interessantes atreladas à possibilidade de mais do que gerenciar ideias, já começar a gerenciar alguns aspectos de projeto. Então, no momento em que eu habilito os campos de implementação e execução, o usuário já terá alguns campos adicionais na ideia,
que serão eles a possibilidade de informar um responsável, uma data de implantação e execução, nesse caso, né, podendo fazer uma comparação entre o que foi previsto e o que foi executado, e também um campo de orçamento, podendo permitir ao usuário gestor habilitar para os usuários que irão moderar a ideia durante as tramitações dela, a possibilidade de que esses usuários informem quais foram os aspectos de valores, datas e responsabilidades previstos e executados, permitindo que a ideia se gerencie um pouco mais no sentido de, por exemplo, projetos. Finalizando esses aspectos de gestão de estágio, nós podemos habilitar os usuários que eles editem ou não uma ideia, ou seja, caso esse campo esteja habilitado, será como se a ideia ainda estivesse em rascunho, ou até não, até quando você devolva para o estágio número 7, você devolve a ideia para o autor ou cadastrante responsável, e essa pessoa poderá fazer uma edição na ideia, modificando algumas informações e, consequentemente, permitindo que, após essa edição, a tramitação siga com os novos dados apresentados. Então, somente se habilitado esse campo, o usuário poderá editar. Caso o usuário gestor ele queira que aquela ideia receba comentários, além das colaborações citadas anteriormente, comentários simplórios do tipo parabéns, ideia legal, curti muito, sucesso, o usuário gestor precisará habilitar esse campo e, a partir disso, o botão comentar estará disponível. Da mesma forma que o botão curtir ou gostar, como aqui está apresentado. Tanto comentar como curtir, se habilitados, deixarão habilitados os respectivos botões e poderá haver, a partir dos demais usuários, comentários ou curtidas. Por fim, a visualização. Quando este campo ele está marcado, ele permite que as ideias que estiverem naquele estágio sejam visualizadas pelos demais usuários, além do autor ou cadastrante e do gestor. Porém, que se nesse estágio o usuário gestor ele entenda que as pessoas não podem mais visualizar, somente os administradores e autores, ao desmarcar essa opção, aquelas ideias que forem tramitadas por esse estágio, por exemplo, as ideias que forem descartadas, ao serem marcadas como não pode visualizar, elas não estarão visíveis para os demais usuários, exatamente configurando aí num cenário de ideias que estão realmente aguardando alguma ação ou de fato foram descartadas visivelmente, mas ainda permanecem como dados que podem ser analisados dentro do sistema. Bem, pessoal, de fato, a gestão de estágios é uma gestão bastante interessante. E como foi dito no início, é muito provável que sem um exercício inicial, a gestão desse fluxo fique incipiente. Então, reiteramos a necessidade de que a empresa realmente tabule esses dados, talvez em uma planilha Excel, valide o fluxo por meio de um apoio de uma ferramenta de processos, e a partir do entendimento claro e realmente da validação daquele fluxo, ela transponha os dados para o sistema. Dessa forma, o resultado final será muito mais coerente e a empresa poderá utilizar essas estratégias que eu falei enquanto apliquei aqui a orientação para vocês, tendo o melhor resultado possível na gestão do fluxo de ideias dentro do seu programa. Bem, mais uma vez, pessoal, muito obrigado mesmo por estar acompanhando os vídeos do Portal de Inovação. Esse vídeo falou exatamente sobre gestão de estágios e nos demais vídeos nós falaremos sobre as demais funcionalidades da plataforma. Agradecemos e nos vemos nos próximos vídeos.